Saúdo meus queridos alunos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bem, meus queridos, hoje nós chegamos à nossa aula de número 4 e abordaremos aqui os oficiais da igreja. Para a aula de hoje nós temos dois textos bíblicos base. O primeiro texto encontra-se em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. O segundo texto bíblico encontra-se em Filipenses capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bem, a Bíblia deixa bastante claro que no período da igreja primitiva, as igrejas locais, elas tanto elegiam como também eram instruídas a eleger presbíteros e diáconos. Portanto, biblicamente, esses são os dois ofícios ordenados da igreja. Quando lemos os textos de 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, encontramos uma lista de requisitos e responsabilidades para os pastores. Porém, quando nós nos voltamos ao texto de 1 Timóteo capítulo 3, encontramos também uma lista de semelhantes exigências dirigidas também aos diáconos. Isto mostra, meus queridos, que embora sejam cargos, ou melhor, embora sejam ofícios distintos, tanto o ofício pastoral quanto o ofício diaconal são intimamente relacionados, São intimamente interdependentes, além do fato de serem ofícios de grande responsabilidade, isto tanto diante de Deus como diante dos homens. Portanto, por serem ministros ordenados, o pastor e o diácono diferem dos demais cargos, bem como dos dons ministeriais que são exercidos na igreja, para os quais a Bíblia não exige ordenação. Comecemos, portanto, falando aqui acerca do ofício pastoral, que também é conhecido como ofício episcopal. Ao ler os tópicos 6.1.1 e 6.1.2 da presente aula, que é a nossa aula texto número 4, vocês perceberão que na Bíblia os termos presbítero, bispo e pastor são termos sinônimos, são termos intercambiáveis que, portanto, denotam um único ofício ministerial. Com isso, vocês verão que há bastante base bíblica, meus queridos, para nos referirmos tanto a pastor, quanto a bispo, quanto a presbítero, como sendo o mesmo ofício. Por isso eu repito aqui, nesta aula de hoje, se eu me referir a pastor, presbítero ou bispo, entenda como sendo um único ofício ministerial. Entenda como sendo a mesma coisa, ok? Vamos, portanto, às qualificações exigidas para o episcopado. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 7, diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bem, meus queridos, a condição para o pastorado ou para o episcopado é o chamado,
é a vocação, é o dom ministerial, conforme nós vemos lá no texto de Efésios capítulo 4, versículo 11. No entanto, meus queridos, após ser vocacionado por Deus ao ministério, todo candidato ao episcopado deve também preencher algumas exigências bíblicas, sem as quais, mesmo sendo este vocacionado, estará totalmente desqualificado a exercer o ofício pastoral. Notamos, portanto, que há um lado divino e um lado humano no ofício pastoral. O lado divino diz respeito ao chamado, isto é, diz respeito à escolha de Deus. Já o lado humano consiste em preencher os requisitos ou qualificações que nós acabamos de ler, essa lista, em 1 Timóteo capítulo 3, lista esta que nós encontramos também, uma lista semelhante, lá no texto de Tito capítulo 1. Qualificações estas que vamos dividir agora didaticamente para melhor entendimento em 3 partes, Primeiro, trataremos aqui das qualificações espirituais e ministeriais. Segundo, trataremos das qualificações familiares. E terceiro, trataremos das qualificações emocionais. Comecemos, portanto, com as qualificações espirituais e ministeriais. A primeira qualificação que vemos aqui é ser irrepreensível. E o que vem a ser um cristão irrepreensível? Um cristão irrepreensível é um homem de ações, palavras e condutas de vida sem mancha, cuja vivência diária seja alinhada, lógico, às Sagradas Escrituras. 2. Ser apto a ensinar. A aptidão ao ensino vem tanto do chamado ou dom ministerial, como também da disposição em estudar e aprender a palavra de Deus. Também contribui, meus queridos, para a aptidão ao ensino, a experiência adquirida ao longo da caminhada pastoral e ao longo da caminhada cristã. 3. Não ser neófito. Isso significa que para exercer o pastorado ou episcopado, não basta ser um cristão convertido e possuir conhecimento teológico, conforme nós estamos aqui adquirindo também esse conhecimento teológico. Mas é necessário também ter maturidade cristã, ou maturidade espiritual. 4. Ter bom testemunho dos de fora. Porque da mesma forma que a boca fala do que o coração está cheio, as ações exteriores do homem de Deus também são reflexo daquilo que predomina em seu interior. Portanto, só estará apto ao episcopado ou ao pastorado aquele cuja vida, cuja conduta de vida fale por si só. Vamos tratar agora das qualificações familiares. Quero que vocês leiam comigo esse texto aqui. Quanto a estas qualificações, o texto bíblico diz que o bispo ou pastor deve ser marido de uma mulher, que ele deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se ele não governar bem a própria casa, não estará apto a cuidar da igreja de Deus. Pois bem, meus queridos, isto significa que a família não só vem antes do ministério, mas que ela também faz parte do ministério, pois o lar cristão é uma extensão da igreja. Sendo assim, se o pastor quiser estar verdadeiramente apto a conduzir o rebanho de Deus, ele deve primeiramente pastorear e pastorear bem os seus familiares, conduzindo-os no caminho do Senhor. Glória a Deus. Bem, o terceiro grupo de qualificações que vamos tratar aqui são as qualificações morais e emocionais. Então aqui, neste grupo, vemos aqui que o cristão, ou melhor dizendo, o pastor, bispo, presbítero, ele deve ser hospitaleiro. Isso significa que a igreja, representada na pessoa do seu líder, deve estar sempre pronta, deve estar sempre aberta a receber os verdadeiros cristãos.
também deve estar sempre aberta a receber as almas aflitas e necessitadas, almas estas que carecem de salvação. Ser temperante também. O pastor deve ser moderado, ele deve ser autocontrolado em tudo, porque temperança significa autocontrole. Deve também ser sóbrio, ou seja, o homem de Deus sóbrio é aquele cujas palavras, cujas ações são conscientes. Deve ser modesto, né? Lembrando que a modéstia é uma das marcas, né? É uma das marcas aqui distintivas do Senhor Jesus, né? É uma das qualidades essenciais ao episcopado. Portanto, ser modesto e todas essas qualidades que eu estou dizendo aqui significa que o pastor ou presbítero, né, ele é realmente um imitador de Cristo. Não violento. Sendo Cristo o maior exemplo de mansidão, o pastor só estará qualificado também a apacentar o seu rebanho se também for manso e não violento. Isso é óbvio, né? Inimigo de contendas. Biblicamente é inadmissível, amados, um pastor contencioso. Mas ao contrário disso, este deve expressar o fruto do Espírito e ao invés de contender, deve resolver as contendas que surgem no rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. E nos dias atuais, contenda é um dos principais problemas da igreja dos dias de hoje, né? O pastor realmente tem que estar qualificado para pastorear e pastorear bem o rebanho que Deus colocou em suas mãos. Não avarento. O verdadeiro pastor, bispo, ancião, né, ou presbítero, né, que é sinônimo de ancião, ele jamais será avarento, pois o avarento ele é inapto ao episcopado, pois um coração avarento que comercializa a fé e pastoreia o rebanho de Deus em benefício próprio, este não é fiel ao Senhor e jamais deve se envolver com os negócios de Deus. Infelizmente, nos dias atuais, nós vemos muitos pastores desqualificados diante do rebanho de Deus, principalmente aqueles que dominam, né, os meios de comunicação, aqueles que estão na mídia, que vêm dando mau testemunho, que só sabem pedir dinheiro, meus queridos. O que é pior é que estes realmente expõem a igreja a escândalo, né? Expõem o santo nome do Senhor Jesus a escândalo. Infelizmente. Bem, meus queridos, o Novo Testamento não deixa dúvida alguma de que o ofício pastoral é um grande privilégio. Isso nós lemos já aqui no texto de 1 Timóteo 3:1. No entanto, meus queridos, a Bíblia também deixa claro que na obra de Deus não há privilégio desprovido de responsabilidade, pois certamente Deus pedirá contas a nós pela boa ou pela má condução do rebanho que ele pôs sobre os nossos cuidados. Quando nós estudamos o conceito de mordomia cristã, aprendemos que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus, e devemos administrar com sabedoria e com grande temor tudo aquilo que ele pôs em nossas mãos. Pois certamente, meus queridos, nós prestaremos contas a ele pela boa ou pela má administração de tudo aquilo que ele nos confiou. Alguém pode até pensar, mas eu não tenho um rebanho aos meus cuidados. Muitas pessoas pensam assim, mas se esquecem que muitas vezes elas têm uma classe de escola dominical aos seus cuidados, têm uma sala de discipulado, cuida de algum grupo familiar, ou quem sabe também trabalhe no ministério infantil, que é um ministério de grande importância, né? Ou quem sabe ainda esse irmão ou essa irmã nem possua essas responsabilidades formalmente, né? Mas mesmo assim, amados, mesmo sem saber, todos nós estamos sob o olhar das pessoas. Todos nós estamos sob o olhar de pessoas não crentes. Todos nós estamos sob o olhar de pessoas crentes. Todos nós estamos sob o olhar de novos convertidos e de pessoas que nos observam e se espelham em nós.
Muitas vezes tem a gente como exemplo, inclusive de vida. Portanto, meus queridos, queira ou não, sempre temos grande responsabilidade diante de nosso Senhor. Imagine agora você, alguém que tenha a responsabilidade e o chamado pastoral ou a ordenação de diácono sobre sua responsabilidade. Dá para aquilatar o tamanho da responsabilidade desse irmão ou dessa irmã diante de Deus? Principalmente diante das exigências que nós lemos nos textos bíblicos, amados. Reflita sobre esta grande verdade bíblica, amado e amada de Deus, pois uma das maiores preocupações do nosso seminário, o Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, uma das grandes preocupações dos nossos professores, dos nossos pastores, dos nossos diretores, é formar verdadeiros pastores para a Igreja de Deus na terra. Homens amados, com sólida formação teológica, porém com grande temor de Deus e com um caráter moldado segundo o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o grande nome do Senhor. Vamos agora, meus queridos, falar sobre o diaconato. Falamos do ministério pastoral ou episcopal. Agora falaremos do ministério de diácono, ou seja, do ofício de diácono, que é o outro ofício ordenado, o qual, diferentemente do que muitos pensam, tem o mesmo peso e a mesma importância de responsabilidade do ofício pastoral. Vamos ver agora, meus queridos, também um texto que fala sobre a instituição do ofício de diácono, que ocorreu lá nos primórdios da igreja. Vamos ler agora o texto de Atos, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Vemos que há qualificações de altíssimo nível para o chamado, para o ofício de diácono. E a palavra de Deus diz aqui que é um importante negócio, é um importantíssimo ofício, meus queridos. Vemos aqui que logo nos primeiros dias da fundação da igreja surgiu uma controvérsia em relação ao cuidado com as viúvas da igreja lá em Jerusalém. Nasce então a necessidade de um novo ofício, um ministério especial e de grande importância. Sendo assim, para poder dedicar-se ao ministério da palavra, nós notamos aqui pelo texto bíblico que os apóstolos decidiram nomear homens com requisitos e qualificações especiais para servirem à mesa, ou servirem às mesas. Servir à mesa, amados, este é o sentido primário do termo diácono, conforme nós teremos a oportunidade de ver na sequência. Antes, porém, eu peço aos amados que leiam comigo aqui este parecer do nosso querido pastor Enéas Tonini. O pastor Enéas Tonini ressalta que esta passagem relata a criação de um novo ministério na igreja de Jerusalém, cujos ministros eram especialmente responsáveis pelas distribuições de materiais na igreja. E de modo tão simples o diaconato foi instituído. Desde esse dia, a igreja em Jerusalém passou a ter 2 categorias de oficiais bíblicos: pastores e diáconos. Essa é a colocação do pastor Enéas Tonini, que se encontra no livro Eclesiologia, a Doutrina da Igreja, na página 104. Esta é uma das bibliografias, inclusive, indicadas para a leitura dos queridos irmãos. Amém?
Vamos falar agora do significado do termo diácono. Bem, meus queridos, o termo diácono vem do grego diáconos, que denota o significado de servo em seu sentido primário e aponta para aquele servo encarregado de servir às mesas, conforme já adiantei. Já o uso cristão do termo vai muito além do que simplesmente servir às mesas, pois inclui serviço ao Senhor Jesus mediante a igreja, e esse serviço, meus queridos, é tanto serviço de natureza material como serviço de natureza espiritual, conforme percebemos nos textos de Atos, capítulo 6, versículo 8 em diante, e também Atos, capítulo 8, versículo 5 em diante. Vejamos, portanto, aqui as qualificações exigidas para o diaconato. Pois, tal como no caso dos pastores, conforme eu já adiantei também, a Bíblia também traz uma lista de exigências ao diaconato, o que mostra o valor, a importância e a grande responsabilidade que envolve esse grandioso ministério, meus queridos. O ministério diaconal é um ministério de grandíssima importância e poucas pessoas atentam para isso hoje. Bem, essa lista de requisitos que nós vamos ler encontra-se no livro, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. E o texto diz assim: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança que há na fé que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Vemos, portanto, que neste texto o uso da expressão semelhantemente deixa claro que as recomendações aos diáconos são recomendações do mesmo tipo, ou seja, do mesmo padrão e da mesma exigência das recomendações dadas aos bispos e aos pastores, aos presbíteros. Como as exigências para o diaconato são de alto padrão moral e semelhantes à do pastorado, como acabei de falar, vou apenas, amados, citá-las aqui. Pois o texto bíblico diz aqui que os diáconos devem ser, primeiro, respeitáveis, segundo, verdadeiros, terceiro, sóbrios, ou seja, não alcoólicos, 4, não avarentos, 5, puros de consciência, 6, primeiramente experimentados. Vocês vão ver o que significa isso lendo a nossa aula texto. 7, irrepreensíveis. 8, bendizentes. 9, temperantes. 10, fiéis. 11, monogamistas. O que vem a ser isso? Marido de uma única esposa. Porque naquela época havia ainda algumas práticas de poligamia em algumas culturas. E 12º aqui, bons condutores e bons administradores do lar. Louvado seja o nome do Senhor. Com tudo isso em mente, amados, com toda a gama de textos bíblicos e de exigências que nós acabamos de ler, tanto para pastores quanto para diáconos, podemos concluir aqui a nossa aula de hoje, amados, dizendo que tanto o diácono quanto o pastor são ofícios da mesma importância. Ambos são chamados para servir e são ofícios interdependentes, ou seja, um depende do outro. Portanto, conforme escreveu nosso amado pastor Ernesto Nini,
pastores e diáconos devem andar ombro a ombro. Amém? Bem, meus queridos, a aula de hoje realmente está encerrada, mas antes eu gostaria de passar uma tarefa que estará lá na plataforma, que será um fórum, tá? Antes desse fórum, porém, eu peço a vocês que assistam ao vídeo Pastores em Perigo, do pastor, ou melhor dizendo, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e poste o teu comentário lá no fórum. É um filme bastante interessante, vocês vão gostar, é bastante contextualizado e fala da situação dos pastores nos dias atuais. Tem tudo a ver com a aula de hoje, tá ok? Então, para encerrar aqui a nossa próxima aula, que é a aula 5, nós trataremos da primeira parte das ordenanças do Senhor. Sabemos que as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja é o batismo e a ceia. Porém, conforme trata aqui de um assunto, de um tema abrangente, então eu resolvi dividir em duas partes. Portanto, na aula 5, nós vamos tratar da primeira parte, que é a ordenança do batismo. Amém? Então, que Deus os abençoe e até a próxima aula.